Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel toda a vida e todo o tempo em nossa vida. Tá bom? Que Deus te abençoe e nesse momento, Deus, Ele tem sempre uma palavra para a minha vida, para a minha esposa, para nossos filhos, para a nossa família e também para a sua. Mas é preciso que essa palavra de Deus ela entre em nossos corações, que nós possamos se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos alimenta para que nós possamos ser fortes nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas diversidades, nas tribulações, na angústia, na tristeza. Por esse motivo é preciso que eu e você possamos se alimentar da palavra de Deus todos os dias, por possível todos os instantes. Porque a palavra de Deus, ela nos dá coragem, ela nos dá força, ela nos dá ânimo para poder vencer a adversidade. Tá bom? Zaqueu, ele era um homem pequeno, cobrador de imposto, e ele procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão. Zaqueu ele teve várias dificuldades, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter colocado no seu coração o desânimo, a falta de ver quem era Jesus. Mas não foi a multidão, não foi o seu tamanho que impediu dele ver quem era Jesus. Na minha vida e na sua vida, nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. Porque Zaqueu, pela sua existência, pela sua força de vontade, procurava ver quem era Jesus. E a palavra de Deus diz que aquela grande multidão não deixava Zaqueu ver quem era Jesus. Mas não foi aquela multidão que impediu de Zaqueu ver quem era Jesus. A palavra de Deus diz que Zaqueu ele subiu numa figueira brava, cheia de espinho, de galhos, difícil de subir até por causa da sua estatura. Muitas das vezes em nossa vida, nós podemos tirar de Zaqueu essa história de superação, de coragem para a nossa vida. Nós precisamos enfrentar o desânimo, nós precisamos enfrentar a falta de coragem, nós precisamos enfrentar as diversidades. Nós precisamos enfrentar várias situações para que a gente possa tomar posse da palavra de Deus. O que importa não é só ouvir a palavra de Deus, mas o que importa é nós ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e tomar posse. É isso que vai fazer a diferença em nossa vida. E a palavra de Deus diz que quando Zaqueu ele estava naquela figueira, Jesus chegou naquele lugar, e olhando para cima disse, Zaqueu, desce depressa, que ainda hoje estarei contigo na tua casa. E aquela multidão que desprezava Zaqueu, que ele era cobrador de impostos, ninguém gostava de Zaqueu, considerava ele como ladrão. Mas ele fez a diferença diante daquela multidão. Porque muitas das vezes nós queremos copiar a multidão. Por isso que muitas das vezes nós se perdemos na nossa vida, nós se perdemos dia após dia, porque a gente não quer procurar a minoria, a gente só quer procurar multidões, achando que a multidão é que está certa, achando que a multidão está no lugar certo. É nisso aí que muitas das vezes nós se perdemos. A multidão andava com Jesus dia após dia, mas quem fez a diferença foi Zaqueu. Quando Zaqueu estava naquela figueira, o próprio Deus chamou pelo nome de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Zaqueu fez a diferença diante da multidão. E aquela multidão andava com Jesus dia após dia, mas nenhum deles foi chamado pelo nome. Sabe por quê? Porque uns andavam copiando uns aos outros. Eu e você precisa fazer a diferença. Não ouvir a palavra de Deus na oração, na obediência. Porque quando nós passamos a fazer a diferença, Deus ele vai chamar pelos nossos nomes e ele vai responder a minha oração e a sua oração. E nós seremos mais do que vencedores.
Tá bom? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos orando e falando da palavra de Deus pela sua vida. Faça diferente da multidão, porque a multidão é que nem xerox. Todo mundo anda copiando uns aos outros. Prefira andar só, mas com seus pensamentos, com suas atitudes, na vontade de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.